Hoje faz 150 anos que a primeira estrada de ferro do estado de São Paulo foi inaugurada. A São Paulo Railway ligava o Planalto a Santos e foi fundamental para o desenvolvimento de Santos e região. O ano era 1867. O Brasil só tinha uma ferrovia até então, localizada no Rio de Janeiro. Mas nessa época, a menina dos olhos do Império já começava a ser São Paulo, com a produção cada vez maior do café. O Porto de Santos era a saída mais próxima para o produto chegar ao exterior, principalmente Europa e Estados Unidos. Ela foi construída pela absoluta necessidade de poder trazer ao Porto de Santos a produção cafeeira do Planalto Paulista, que foi uma coisa avassaladora, foi até chamada de onda verde. E então o consumo do café se tornou muito grande na Europa e também nos Estados Unidos. Então era preciso trazer o café para cá. Tinha sido construída antes, na década de 1840, a estrada maioridade, mas não dava mais conta. Então foi preciso construir aquilo que naquela época era o meio de transporte mais moderno e avançado que existia. Todo o projeto e obras foram feitos pelos ingleses, um grande desafio de engenharia para a época, já que o trem não seguiria por uma superfície plana, mas precisaria descer de uma altitude de cerca de 1.000 metros pela Serra do Mar. Construiu uma ferrovia, primeiro no trecho da Baixada, um trecho de mangue. Não se sabia como se fazer uma linha férrea que suportasse o peso de uma locomotiva, de vagões carregados, em cima do mangue, ou seja, que tem muito baixa capacidade de suporte. E eles conseguiram, através de estivas e processo de aterro, construir na Baixada. Principalmente a transposição da chamada Serra do Mar, que é um trecho de 800 metros de desnível, né, entre o pé da serra e o alto da serra, que foi vencido no traçado inicial por um trecho de 8 quilômetros da ferrovia. Então, uma rampa de 10% é uma rampa muito forte para a ferrovia. Mas eles conseguiram, e depois as várzeas no Planalto e tudo, conseguiram realmente fazer uma obra que era um desafio gigantesco. Mas a inauguração da tão sonhada ferrovia não foi tão bem sucedida como era esperado. No dia da inauguração, em São Paulo, foi feita uma festividade, foi todo mundo lá e tal, mas acontece que o trem descarrilhou, provocando um desastre. Foi o primeiro desastre ferroviário daquela época, o primeiro mesmo, né? E matou um maquinista e algumas pessoas. Então foi uma consternação geral e isso gerou até depois críticas. E como o brasileiro faz piada de tudo, houve até um jornalista lá, também político, que escreveu assim uns versinhos satíricos, né? Quem tem medo de morrer numa estrada tão segura, há na serra água potável para benzer a sepultura. Depois do episódio trágico, a ferrovia foi remodelada e funcionou sem parar. Além de transportar carga, levava também passageiros, principalmente os imigrantes que chegavam ao Brasil. Houve, vamos dizer assim, um grande desenvolvimento da parte econômica. Depois do apogeu, no início dos anos 50, as ferrovias entraram em declínio. O estado de São Paulo sofreu com os impactos. Consequentemente, nossa estrada, que também era conhecida como Santos Jundiaí, não escapou. Foi a época de expansão das rodovias. O governo, realmente a partir da década de 50 e tal, começou a dar, e depois 60, a dar assim, prioridade para os automóveis e para todo o transporte rodoviário, né? Como caminhões, e ônibus e tal. Mas para isso era preciso construir o quê? Rodovias. Então, deixou-se de fazer a manutenção das ferrovias. Daí as ferrovias, você sabe,
como todo equipamento, como toda máquina, precisa de manutenção. Então, o sistema ferroviário começou a sofrer as consequências disso. Com o fim do transporte de passageiros em 1996, a estação ficou abandonada. Só foi reinaugurada depois de uma revitalização em 2004 e hoje tem a função exclusivamente turística. Por onde passava o trem, hoje passa o bonde. Já o edifício funciona como sede da Secretaria de Turismo e do restaurante Escola. Nosso centro histórico, ele já divide a opção do turista com relação à praia. Dos 3 pontos turísticos mais visitados da nossa cidade, 2 aqui no centro, um é o Museu do Café, outros são os bondes. Em qual outra cidade do mundo, do país, a gente tem a oportunidade de passear com os bondes do início do século passado. Vem para o centro, vem para a cidade, viva Santos! Para comemorar a data, a Prefeitura montou uma exposição no Museu Pelé. Além de fotos, foram feitas reproduções da estação e de meios de transporte antigos. Esta maquete de ferromodelismo é uma homenagem à histórica São Paulo Railway. A mostra aberta ao público ficará montada até domingo. A estação do Valongo fica na Praça Marquês de Monte Alegre, sem número, bem ao lado da Igreja do Valongo, no Centro Histórico de Santos.